Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma live, podcast e transmissão de Black Yellow Brasil. Falar um pouquinho desse joguinho aí que nem a natureza quis que terminasse. Sou Danilo Batista, seu host para esse programa que eu acho que ele não merece nem uma sessão de descarrego. Eu acho que a gente só pode cumprir o nosso papel e ir para casa. Muito boa noite, Ricardo. Vamos nesse combinado? Boa noite, Danilo. Boa noite, Mel. Boa noite para nossa grande audiência presente aqui na live. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro amigo ouvinte, que está ouvindo o episódio no formato podcast. Irei definir essa live de hoje, Danilo, como eu soltei no Twitter ao final do jogo. Nada mais é do que uma live protocolar. A gente tem compromisso com os nossos queridos e amados ouvintes, seguidores que estão aqui sempre presentes conosco e que usam muito desse momento através da gente, enfim, para poder desabafar um pouco a respeito dessa franquia, sobre esse time Pittsburgh Steelers. Eu ia brincar falando sobre o suposto time de futebol americano Pittsburgh Steelers, mas eu nem vou falar que é o suposto, porque esse time é tão ruim que é isso mesmo que a gente viu hoje. Não é suposto, não, é ruim mesmo, é ruim. Então, é o Pittsburgh Steelers que a gente conhece. Posso lhe dar um termo mais apropriado para essa franquia, cara? O autodeclarado time de futebol americano? Perfeitamente. Irei postar no Twitter agora. Obrigado, Danilo. Maravilha. Quando você traz essa definição aí direto do Aurélio, Melina, seja bem-vinda a mais um programa. Oi, Danilo, oi, Ricardo, oi, pessoal da live, pessoal do podcast. Nossa, tô até meio desconcertada hoje, cara. Não esperava essa humilhação, não. Juro por Deus, tô até meio desconcertada. É isso aí, é um autodeclarado time de futebol Pittsburgh Steelers. É isso. A gente tem, como o Ricardo já bem definiu, compromisso aqui com manter a nossa programação, então vamos fazer uma live falando desse Pittsburgh Steelers 10, Arizona Cardinals 24. O retorno de James Conner a Pittsburgh foi marcado por isso daí. Só vou tirar um minuto para recados. Valendo. @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram, porque lá a gente cumpre os nossos obrigações, cumpre o nosso trabalho, né? A gente comparece para os jogos. Você acessa também somosfnn.com.br, a casa de Black Yellow Brasil e de vários projetos falando de NFL, NBA, MLB e NHL. Você vem também na Twitch, twitch.tv/BlackYellowBR, e de lá as nossas lives viram podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e mais vários lugares. E o recado principal da noite, né, é que num oferecimento de Surfshark a gente tem um momento de defesa de elite da semana. O Steelers teve um começo de jogo, enquanto ainda estava o jogo em andamento, muito forte de defesa, né? Tomou um field goal na primeira campanha, 3-3, mas depois a defesa realmente apareceu por uma boa parte no primeiro tempo e em algumas campanhas também. O nosso destaque de hoje vai para um sack conjunto do TJ Watt com o Alex Highsmith. A gente tinha muita expectativa que os dois fossem ter um alto desempenho nesse jogo de hoje, principalmente travando as saídas do Kyler Murray, que não teve uma grande jornada nesse sentido, né, como um corredor. E o Cardinals estava não só na red zone, como era uma primeira para gol, linha de 9. O jogo estava 10-3, perfeitamente ao alcance dos Steelers. E aí, para evitar que naquele momento a situação degringolasse, tanto o Watts quanto o Highsmith ganharam os duelos deles. Lembrando que TJ Watt jogou a partida inteira contra o Paris Johnson Jr., apesar de calouro, foi uma escolha top 5, foi a escolha número 6 desse último draft. Não, alguma coisa ali bem no começo, o número 6 foi o Bijan Robinson ou o Jamie Gibbs. Então, foi um confronto difícil pro Watt, mesmo assim, os dois ganharam a situação dele, os dois chegaram juntos ao Kyler Murray. Isso é uma situação sempre desejada, né, que seus edges ganhem seus confrontos e em situações onde o time está mais apertado, se transforma ali num enverga, mas não quebra. Então, tanto o Watts quanto o Highsmith numa exibição de elite, nesse momento, jogadores de elite fazendo jogadas de defesa de elite, assim como o Surfshark trabalha na defesa da sua internet. Confira as condições no link desse episódio. A minha lista
de nomes positivos para esse jogo, Ricardo, tem 2 membros. Eu ainda consegui elencar 2 jogadores. Se a gente apertar um pouquinho, sai mais uma coisa para cima. Eu queria, número 1, destacar George Pickens para o jogo de hoje. Ainda não tenho, estou buscando as estatísticas em si, mas enquanto o ataque do Steelers estava fluindo, George Pickens, 4 recepções de 5 para 86 jardas. Baita número. Enquanto o ataque do Steelers estava fluindo ali no começo, era a conexão Pickett com Pickens. Eu acho que ele fez um bom trabalho de posicionamento, um bom trabalho de recepção, umas jogadas chamando atenção ali enquanto wide receiver. Só que assim que saiu Pickett também, acabou George Pickens no jogo absolutamente. Eu acho que ele é digno de menção positiva nessa partida. Quero ver se vocês têm mais algum nome positivo. Mel? Eu tenho um nome positivo. A Tempestade, que tentou de tudo acabar com esse jogo. São Pedro ganhando medalha de ouro. Tentaram, Olha, a Torres tentou, né? Poupar a gente disso. Eles tentaram. Não, mas falando sério, na verdade, no começo do jogo, que foi quando a gente jogou melhor, eu tava fora de casa, então eu não tava conseguindo prestar muita atenção. Mas eu achei que o George Pickens jogou bem. Assim, claro, considerando o começo do jogo. Agora, no final, acho que foi mais o Deontay Johnson, que jogou um pouquinho melhor. E na de Harris, eu achei que ele correu bem também. Justo. Nadia, um bom destaque. O jogo corrido do Steelers saiu com 130 jardas. Bom número. Najee, 16 corridas para 63 jardas. Jalen Warren, 9 corridas para 59. Uma boa distribuição por aí. Ricardo, positivos. Tem muita coisa não, a gente fecha rapidinho. Meu único destaque positivo, fora que vocês trouxeram hoje, foi mais um grande jogo de Alex Highsmith. Highsmith começou o jogo muito bem mesmo. Ganhou constantemente os duelos contra o Jay Humphries ali do lado esquerdo. Posicionou o time como deveria para conseguir, para a defesa fazer boas jogadas. Mas, fora isso, sem muitos destaques. Alex Highsmith saiu com 8 tackles, 5 solo, 2 para perda de jardas, 1 sec e meio. Pelo menos nas estatísticas da ESPN. E muitas pressões aqui, aí eu muitas estatísticas de perfumaria hoje para o nosso grande Alex Highsmith. Perfeito. Afinal, pra gente, a perfumaria conta. TJ Watt, 6 tackles, 3 solo, meio sec, esse dividido com Highsmith, e 1 para perda de jardas, e em termos de sec, foram só os 2 que apareceram. Teve mais um tackle para perda do Nick Herbig e um do Michael Walker. Bom jogo dos dois, principalmente contra a corrida no começo do jogo. James Conner estava um tempão sem aparecer, até a hora que o Cardinals quebrou a barreira, e aí foi o que a gente demorou muito para ver. Muito, cara, como esse jogo demorou. Então, os destaques positivos são absolutamente só esses. Najee Harris com Jalen Warren. Posso falar outra coisa? Outro destaque positivo. Claro. Devido às condições do jogo. Mitchell Trubisky não jogou mal. Eu vou, Mel, deixar Trubisky numa situação discordar. Eu vou deixar ele numa situação de que ele também não jogou bem. Não, mas eu tava esperando muito menos. Pra mim foi um destaque positivo nesse sentido. A minha expectativa era muito baixa. Justíssimo. Quando o Mitchell Trubisky entra em campo, você já espera todo tipo de tragédia. Esperava muito menos. Já entra um clima de terra arrasada. Muitas pessoas desligam a TV como ele aparece. Assim como o Plicol avisa por aqui. É só isso, tá, gente? Najee, Jalen Warren, George Pickens, TJ Watt e Alex Highsmith. Você pode achar outros destaques aí em situações pontuais, mas no resto... Então, assim,
se a gente fosse ser justo para este programa refletir o que é o jogo, agora a gente metia um raid delay, né, uma pausa de uma meia hora, pra gente recobrar o nosso fôlego e voltava. Mas a gente, obviamente, não vai fazer isso com vocês. O nosso intervalo dura apenas 1 minutinho. A gente já volta. Caralho, Rodrigo, boa noite. Esse foi o pior jogo de futebol americano que eu já assisti. Na Austrália já estão com Fire Tomlin. Foi o pior jogo de futebol americano que você já assistiu até agora. Quinta-feira tem o Steelers e Patriots que, ó, se for um Trubisky contra Belize ou contra qualquer quarterback do Patriots, vai ser daquele jeito, viu? Muito obrigado, Melina. Muito obrigado. Você tirou as palavras da minha boca. O Steel BR, o tapa na cara do torcedor, essa palhaçada que fizeram hoje. O momento que era pra gente crescer, ganhar confiança, embalar, se tornou um pesadelo. Qual era o outro aqui? Eu não aguento mais. Se Mason Cole é center, eu sou o Michael Jackson. Grandes afirmações. Grandes afirmações estão sendo proferidas aqui. Mas vamos retornar. A gente tem destaques negativos desse jogo. O primeiro negativo, para mim, é o grande. O que toda jogada de ataque inicia com ele. Então ele tem que abrir esse bloco aqui. O Plicol já trouxe. Se Mason Cole é center, eu sou o Michael Jackson. Mason Cole, cara. Já bastava toda a temporada o que ele vinha fazendo, o que ele não vinha fazendo em questão de bloqueio. Hoje já entrou de novo as questões de snaps. Horrível, horrível. Eu parei de contar com 5 snap ruim. Eu contei 4 horrorosos, assim. 4 que foram no pé dos quarterbacks. Tanto é que teve a nossa primeira jogada de pontuação, nosso primeiro drive. Um dos motivos de não ter saído do touchdown foi ele, porque ele jogou a bola no pé do Kenny Pickett e ele perdeu o tempo de conseguir fazer alguma leitura. E a gente teve que chutar. E o fumble também foi ele, que ele jogou no pé do Mitchell Trubisky a bola. E me lembro de mais 2 que o Kenny Pickett teve que resgatar. Então, assim, horroroso. Eu fiquei com pena de uma colunista, eu acho que é a Melanie Freelander do Steelers Depot, a médica do Steelers Depot. Ela disse, poxa, Trubisky tá entrando no jogo, tomara que ele mantenha um índice aí de touchdown, interceptação aceitável. Aí o fumble, ela, puxa, esqueci dos fumbles. Esse é um retrato, cara. Mason Cole causou diretamente muitas sacks que encerraram campanhas, fumbles que encerraram campanhas, então, bicho, não pode, absolutamente não pode. A quarta para gol que o Steelers teve foi decisiva, ele escorregou e abriu todo o espaço para o Cardinals ganhar. E Danilo, já é uma tendência, a gente sabe que sempre teve snap bosta do Mason Cole, mas hoje ficou muito mais evidente, pelo que você comentou no final, pelo peso das jogadas, o impacto que teve. Então, a gente teve na boca da entrou nesse vacilo que você trouxe, teve turnover por conta disso, teve situações que a gente impediu de poder avançar mais o campo por conta do snap ruim que ele deu, e snap ruim de tudo que é jeito, baixo, alto, enfim, não é uma tendência. Isso, a partir do momento que a gente vê um jogador cuja sua obrigação é fazer o snap e não tem nenhum padrão de erro, porque se tem um padrão de erro, a gente vai lá e dá um jeito. Mas ele erra de todo jeito. Ele erra para baixo, ele erra para cima, enfim, não tem muito o que se defender no Mason Cole, não. Ainda bem que está acabando o contrato dele agora, contrato curto que a gente deu para ele ano que vem. Provavelmente a gente deve ter um center novo. Construção toda a linha ofensiva deve começar com um center. A gente, quando começou a OL de sucesso da década passada, a gente teve primeiro escolher o Marquise Pouncey, o primeiro integrante, podemos dizer. Tinha o Raymond Foster, claro, mas o Raymond Foster era um jogador muito de depth, não era nem titular necessariamente. É um jogador veterano. Mas o Pouncey foi quem começou dando cara para
para a OL. Essa remontagem da nossa linha ofensiva, a gente está procurando um center desde o Paulson se aposentou. Quando deu essa experiência do Kendrick Green, depois botar lá o J.C. Hassenauer para tapar o buraco do Green, agora está com o Mason Cole, que entra na sua segunda temporada, sendo o elo mais fraco da OL, tendo o Demur sendo um dos jogadores. Isso já é o suficiente para que você tenha um alerta mais do que vermelho na sua linha ofensiva. Então, o Mason Cole não dá. E hoje custou 14 pontos do Steelers, basicamente, estão diretamente na conta do Mason Cole. Absolutamente. De uma forma absolutamente direta é na conta do Mason Cole mesmo. Outro que precisa tomar uma chacoalhada, assim. Sabe aquele clássico jogador que o time joga fora de casa e a torcida diz, bicho, esse aí você tem que esquecer no graal. Sabe? Quando o time volta de ônibus, você dá uma paradinha ali no posto, volta todo mundo menos ele tem que voltar a pé. Miles Killebrew, capitão de Special Teams, a quantidade de falta que esse homem cometeu hoje, bicho, não tá no gibi. Na verdade, tá, foram 3 faltas, mas um face mask, que você pode dizer que é reflexo e tal, mas é terrível de se cometer. Um running into the punter, que ele teve, e mais uma, e ele correu para cima do retornador que pediu fair catch. Que o capitão de Special Teams não pode ignorar um sinal de fair catch na NFL. Absolutamente não pode. Para mim, o mais louco desse running into the punter foi que quando a CBS mostrou o vídeo, tá ele vindo na altura do joelho do punter do Cardinals. É exatamente isso a falta. Mas tem o guerreiro 53, é a primeira vez que eu vejo menção a esse rapaz no Steelers, o Tyron Johnson. Ele vem voando, mas ele vem de bunda na direção do punter. Eu não sei como é que ele conseguiu levantar voo naquela posição ali. Mas ele vem voando absolutamente de bunda. Então, Miles Killebrew, se na semana passada, 2 semanas atrás, a gente teve as maluquices de Miles Boykin com o James Pierre, essa semana vai para Miles Killebrew. Então, os nossos especialistas estão cometendo os erros na função deles, aí absolutamente não pode. Vem mais um negativo, Mel. Tem muito. Tem muito, mas vamos do nosso punter, que teve uns 2 punts de 30 jardas, né, no jogo. E assim, a gente já tava apanhando muito, precisava pelo menos posicionar aquela bola num lugar bom. Não só isso, tem um dele que é um pouquinho mais longo, uns 50 e poucos, que a bola não fica nada pendurada. Assim, ele teve que sacrificar para chutar para longe, porque não dava para chutar muito alto. E aí deu retorno, e nesse retorno ainda teve acho que um holding do time retornador, que deu mais jarda pro Cardinals, o que eles iam começar no meio do campo, eles já começaram dentro do campo de ataque em zona de field goal já. Vocês conseguem notar um padrão sobre esses últimos destaques negativos que a gente trouxe aqui? A gente está cobrando do Mason Cole, Mason Cole fazer o snap certo, tá nem falando de bloqueio dele, que ele é ruim também, mas tá falando de fazer o snap certo. O Miles Killebrew não tem espaço na defesa porque ele é o special team demon do time, ou seja, ele só entra pro special team mesmo. De todos os jogadores que tem na unidade, ele é o único que não deve cometer esse tipo de falta, por toda a experiência que tem. Tá falando de um cara que entrou agora na liga, tá falando de um cara muito experiente, capitão da unidade, não é de agora que ele tem esse posto. E falando do Presley Harvin, que não conseguiu mudar a posição de campo. A gente está falando de... Tem 3 exemplos aqui de destaques negativos que ficaram muito evidentes, de jogadores que deveriam estar fazendo o seu básico. Jogadores que a gente devia estar contando para fazer o mínimo possível. O mínimo possível está esperando o quê? O Mason Cole fazer seu snap, o Miles Killebrew não fazer falta boba, e ele fez 3 bobas. 3 bobas. Talvez, se for falar do face mask, é boba, mas vai. Tava fazendo a jogada. Correr em cima do Panta e fazer aquela jogada no fair catch é coisa boba.
e pedir para o Presley Harvey poder virar a posição de campo, fazer algo também que a gente espera o mínimo, não que ele fique destacado por dar chutes curtos. A gente pode emendar isso para muitas mais questões que envolveu esse time hoje. Aquela falta do Orlando Roberts foi algo completamente necessário por parte dele, entrar com aquela violência no lance. Não tem para que você fazer aquilo de forma gratuita, como foi esse do Demercado, do running back do Cardinals. Foram toda a saúde de jogador, claro, respeito, espero que o Demercado esteja muito bem, acredito que esteja. Espero que sim. Ele cedeu 3 pontos de graça no início do jogo, quando a defesa estava com um momento ainda. Então era uma terceira para, sei lá, terceira para 18, nem lembro. A quantidade de jardas não cobria o first down ainda, mas foi por causa da falta pessoal e foi muito bem marcada, porque é desnecessário. E é o instinto do jogador já de não olhar a bola, olha para o jogador só, porque ele se olha para a bola, se ele joga a bola, ele garante a interceptação no lance daquele, no pior das hipóteses. Isso reflete diretamente na comissão técnica que está do lado. Que é o técnico que vai falar, olha a bola, não olha o jogador, olha a bola, não olha o jogador. Mas se tem um técnico bunda, ou um técnico merda na sideline, vai ficar falando, olha o jogador, o cara vai ficar olhando o jogador e pronto, deu o que deu no lance e tantos outros que a gente já viu. A gente já viu muitas vezes a bola essa temporada voando por aí, não tinha uma pessoa para aproveitar. Por quê? Porque você está de olho no cara, não está de olho na bola. Então isso tudo cai em cima dessas orientações, em cima do técnico, em cima de quem está na sideline orientando os jogadores. É a campanha do touchdown do Cardinals. Foram 99 jardas. Tem 2 situações dessa campanha que ficaram marcadas na minha cabeça. Eu nem tenho essa memória para jogada boa toda. Mas esses 2 pontos ficaram marcados. A terceira descida do primeiro conjunto deles. O Cardinals ainda está colado na endzone, na própria endzone, contra as costas. Eles não estão nem na linha de 10 jardas ainda. Normalmente, uma terceira descida, e não apenas isso, uma terceira descida é uma terceira para 3 na linha de 8. Uma terceira descida tão chave assim, você costuma mandar pressão, ou pelo menos os seus jogadores especialistas em pass rush vão para a pressão. Eu entendo que você queira surpreender e tal, mas não pode, numa jogada dessa, na situação que estava a defesa, se colocar o Alex Highsmith em cobertura. Não existe. Não existe. E se não me falha a memória, o Steelers estava com 5 na DL naquele momento, Highsmith retorna e eles mandam 4 na pressão. Tá, e são 3 DL, né? Com Ogunjobi, com Keanu Benton e Cam Hayward. Essa não pode. E depois, a sequência, o começo da campanha é muito com Connor, e depois Kyler Murray começa a achar o Trey McBride, e o tight end vai numa sequência com ele. Trey McBride, ele tem aqui, só nessa campanha, um passe para 17 jardas, depois mais um passe para 12, mais um passe para 15, até o touchdown revertido, e depois o touchdown concluído. 5 jardas. A comissão técnica que recebeu o seu safety All-Pro de volta para o jogo, Micah Fitzpatrick, quando essa bola está começando a entrar no mesmo jogador, é natural que você vai dizer, bicho, vem aqui, é esse cara que tá dando problema pra gente. Cola nele. A recepção que foi anulada e a recepção do touchdown, Minka tá nele. Ele chega 3 passos depois que a recepção foi feita. Não é como se a gente não tivesse tido a oportunidade de fazer isso, porque o time ficou pedindo vários tempos para poder parar o relógio naquele momento, pensando que recuperaria a bola ainda para poder tentar fazer alguma jogada no final do segundo tempo. E parece que durante intervalo, e hoje ficou evidente para mim no final do jogo isso, que quando o Silas pede tempo sem um propósito claro, aparentemente, que seja só parar o adversário ou o relógio, enfim, separado pela situação de jogo, o time não faz nada.
Porque teve essa situação que você trouxe hoje, onde o Trey McBride, enfim, pintou e bordou, a gente pediu tempo e não fez nenhum tipo de ajuste, não fez nada. Foram, sei lá, quantas terceiras descidas convertidas nessa campanha. E no final do jogo, a gente perde um tempo, quando já estava na bacia das, o jogo já tinha acabado, a gente perde um tempo para parar o relógio do mesmo jeito que vinha sendo no final do segundo quarto. E a gente tem uma falta com 12 jogadores em campo. Você perde tempo e tem uma falta com 12 jogadores em campo. Poucas coisas ilustram mais o episódio, o fator, enfim, visão 397 de quão mal treinado esse time é. Foram 5 terceiras descidas convertidas só nessa campanha, tá? O Cardinals terminou 10-17. E a resposta, Germano, sim. Esse foi o jogo mais mal treinado da temporada. Eu tô até buscando a questão de faltas. O Steelers cometeu 9 faltas para 77 jardas cedidas no jogo. E falta de todo tipo, bicho. 12 homens em campo, Ricardo já citou. A gente já falou de face mask, running into the punter, running into the returner, quando ele pediu fair catch, false start, foi boia, formação ilegal. Porra, o Steelers pediu um timeout porque Chuck Okorafor não entrou no campo. Isso não existe, pô. Isso não existe. Era o começo, era a segunda jogada do segundo tempo, o terceiro quarto. Chuck Okorafor foi avisado, ele vai entrar e ele é um jogador elegível. E ele não estava em campo. A galera dentro do campo gritando, bora, meu filho, vamos entrar. E ele não. Até o comentário de alguém na timeline, acho que era do podcast do Yinzers, tava dizendo, porra, eu acho que ele já queria ajoelhar ali, né? Então, bicho, a quantidade de falha, de mal treinado mesmo, ou mal coordenado, mal orientado, não vou dizer mal intencionado, porque aí é sacanagem. Mas foi um negócio pavoroso, pô. Absolutamente pavoroso. É nesse nível que a gente tá lidando com esse jogo, assim, de não é uma derrota que você perdeu em detalhe, é uma derrota que você perdeu no básico mesmo. Não é você ir você estudou pra caceta pra uma prova e você tirou um 6, um 5 porque a prova tava difícil. É você abrir o livro de inglês pra fazer uma prova de matemática, pô. Então, fica muito difícil você ter expectativa com um jogo quando a tua situação é essa. Individualmente, não tenho também mais nem destaque negativo. Já fica naquele grosso de as coisas foram falhando e falhando e falhando. Você tem mais algum, Ricardo? Tem um de necessitado, mas hoje... Esse aqui é complicado. Hoje todo mundo, fora quem a gente comentou no início, jogou bem, mas acho que esse especial também na OL foi dos melhores dias e tá tudo bem. Foi o Broderick Jones. Acho que ele ficou muito evidente em alguns momentos de perder matchups. E eu vou ser com todo o respeito do mundo ao Cardinals, eu não faço a menor ideia que era o jogador que ele estava perdendo seus duelos. Mas o Broderick Jones não estava nos seus melhores dias hoje, podemos dizer. Então, isso desde o primeiro momento, quando a gente estava bem em campo, enfim, quando a gente começou bem o jogo, ele já não começou bem a partida, então não foi um bom jogo geral do Broderick Jones. Boto ele. Se quiser botar o Juninho também pelas faltas que ele teve, apesar de ter anulado o Marquise Brown, mas depois fui ver que o Marquise Brown também teve um momento que saiu do jogo. Mas é mais um jogo que o Joey Porter Jr. termina com falta. Ele não consegue ter um jogo limpo. Por mais que ele jogue... Teve os momentos de terceira descida, ele estava muito bem na cobertura e 2 lances em cima do Najee Brown. Najee Brown, do Hollywood Brown. Eu estava vendo o Najee Harris falando aqui na timeline. Segunda vez que eu confundo sideline com timeline hoje. Hoje está difícil. Hoje está difícil.
Mas eu vi o Najee Harris aqui na timeline que ele tava dando entrevista, me confundi. Mas teve um lance que ele foi bem, mas depois teve falta na endzone que gerou o Cardinals deixar o Cardinals na linha de gol. Era uma terceira para gol, na verdade. O Cardinals voltou para a primeira descida para gol e era o touchdown. Enfim, então o Juninho tá jogando muito bem, mas toda vez que ele tiver um jogo faltoso, sem ser um jogo limpo, ele merece ser citado aqui como um destaque negativo. Então, questão de faltas também. O guerreiro que estava contra Roderick Jones provavelmente era Dennis Gardeck, undrafted free agent do Cardinals em 2018, camisa 45. Prazer. Primeira vez que eu vejo esse nome. Ter lesão, o Steelers sofreu um bocado no jogo de hoje, tá? Kenny Pickett teve problema no tornozelo, ele já passou a semana tendo um pouquinho de dificuldade com isso, mas corretamente ele foi pro jogo, caiu um jogador em cima do tornozelo dele, ele sentiu, não voltou mais para a partida. Elandon Roberts teve problema de virilha, preocupa, tá? Na hora que ele saiu, o Michael Walker ficou com o Green Dot no time e não dá, bicho. Quando já é o quarto jogador na sequência que pega o Green Dot, o negócio dava pra ver. Fala de comunicação. Tem umas jogadas que tá claramente ele tendo que encostar na DL, pegar quem tava do lado dele, eu acho que era o Mark Robinson, puxar e você vem pra cá, fica aqui, que esse gap aqui é o meu. E o Cardinals tá pronto pra fazer o snap, eles fazem o snap e o Steelers tá perdido lá na defesa. Então ficou muito difícil. Seu Malo saiu com um problema no ombro. Minka, surpreendentemente, as primeiras notícias é que ele fraturou a mão esquerda e mesmo assim terminou o jogo. Eu acho que só por uma questão de que teve a pausa de clima, porque não é possível, cara. E é realmente colocar o Pro em All Pro. Você jogar com a mão quebrada ainda mais de safety, né? Desses 4, Roberts, Pickett e Seu Malo saíram do jogo, eles não retornaram mais à partida. E ainda teve TJ Watt, que perto do final deu uma sentida, acho, de tornozelo. Voltou, agravou a lesão, saiu, voltou, sentiu de novo, saiu e aí não mais voltou, porque também o jogo já estava perdido. Tomlin não citou a lesão de TJ Watt diretamente. Disse que ele teve aquele bumps and bruises, enfim, tá dolorido. E TJ Watt, após o jogo, foi questionado na coletiva como ele estava e ele disse que está bem. Não está sentindo nada. Está bem. Todo jogador vai falar que está bem, né? Mas, se vale o registro, TJ Watt disse que está bem. É isso, o Watt só falou de chamada de holding, mas, bicho, a essa altura não foi holding que definiu o jogo do Steelers. Pelo amor de Deus. Nas palavras de Mike Tomlin, foi um dia terrível no trabalho hoje, não fizemos muita coisa certa no jogo e, claro, isso tudo começa comigo. É isso, perdemos um jogo, fomos altamente penalizados, faltas antes do snap, faltas de operação, snaps ruins, o que ele chama de Junior Varsity Football, né? Futebol de criancinhas, futebol amador, é a melhor definição. Esse foi o Pittsburgh Steelers de hoje. Tem umas 2 ou 3 perguntas. A primeira é mais fácil. Muito obrigado, amigo Germano Coutinho. Quem se candidata a inside linebacker que a gente vai precisar? O Steelers tem 3 jogadores contratados que ainda não entraram, né? Miles Jack está no practice squad. Ele precisa ser ativado para os jogos. Eu imagino que, tal qual Blake Martinez, que esse ficou inativo mesmo, tá no elenco principal, seja uma questão de entender o playbook de novo, se entrosar ali com a defesa. Mas quinta-feira vai ter que jogar, irmão. Você não vai ter absolutamente não vai ter como fugir. Não dá para jogar mesmo contra o Patriots 2023 com o Michael Walker e Mark Robinson como linebackers, tá? E vamos ao quarto jogador chamando jogadas na defesa esse ano. Começou com o Cole Holcomb. Pra ser um safety, né? Convenhamos?
Eu não seria oposto botar o Minka chamando jogadas, nem um pouco. A gente já teve futebol IQ suficiente para isso. Começou com o Rocco, passou com o Alexander, agora o Lando Roberts, passou por Michael Walker, que foi um dos pontos que o McTominay criticou após a coletiva, inclusive. A comunicação, depois que o Lando Roberts saiu, desandou. Não existiu comunicação na defesa mais. É como se o time não tivesse tido tempo suficiente para poder, pelo menos, ajustar isso, né? Mas tudo bem. Para mim, isso é mais uma coisa, mais um sinal sobre você. Tudo bem, eu sei que chamar as jogadas, é claro que qualquer tipo de. Quando tem uma mudança, vai ter o seu natural impacto. Mas eu vendo a notícia dentro, eu fico com a sensação de que. Tá, é só um jogador que sabe as jogadas. É só quem está chamando as jogadas que vai realmente vai causar todo esse impacto, como a gente está vendo, de estar todo mundo perdido, ter esses snaps, essas faltas pré-snap. É só isso mesmo que vai causar? Eu não acho. Mas tudo bem. Mais um aqui, o Steel BR. Se Pickett não voltar nos próximos 2 jogos, acabou a temporada, a gente não sabe qual é a situação de Pickett, então não vale nem especular. Eu fiquei preocupado de ser concussão, porque ele bateu a cabeça no chão, né? Ele deve ter passado. Não foi no chão, foi capacete com capacete. Pior ainda. Pior ainda. Ele deve ter passado, sido aplicado o protocolo e aí, como tinha o tornozelo junto, acho que o time nem divulgou se ele já foi pro out direto. Mas se ele entrar no protocolo de concussão, eu acho que ele não fica liberado para quinta, que é o próximo jogo do Steelers, e aí, irmão, a gente vai ver um jogo inteiro de Mitch Trubisky em campo. Isso nunca é uma coisa agradável. Só durante a semana a gente vai saber qual é a situação exata. O Alan também fala na questão de Miles Jack e Blake Martinez, né? São amarrados, eles são melhores do que Mark Robinson, mas tem a clássica frase: será que o problema era Matt Canada mesmo? Alan, se ele não era parte do problema, ele também não era parte da solução. Então, esqueça Matt Canada, bicho. Esse navio já afundou, graças a Deus. E também com o Steel BR, excesso de confiança, soberba, desconcentração, tudo junto, mas todo jogo contra times inferiores a gente perde. Clássico Mike Tomlin Football, Ricardo. Inclusive, o Jalen Warren acabou de dar uma declaração falando que eu acho que a gente trabalhou... Não, vou trazer as aspas dele. Eu acho que a gente já esperava a vitória em vez de a gente trabalhar para conseguir a vitória. E que ele acha que foram muito leves realmente porque era um time com 2 vitórias. Isso é mentalidade. Não é padrão. Na verdade, é um padrão esse tipo de derrota quando se trata do Steelers. Quantas derrotas a gente já não teve sobre a era Mike Tomlin, esses trap games, que a gente vê de longe que o Steelers vai perder? É um padrão. A partir do momento em que sou técnico, deve, sei, semana que vem tem um jogo na quinta-feira, um time de 2 vitórias pela frente, enfim. Sei muito bem como é a preparação voltada para esse tipo de jogo, mas eu vejo muito que Mike Tomlin, em vários momentos, olha muito para frente ao invés de olhar no curto prazo. E um jogo na NFL, meu amigo, ele é muito valioso. Ele é muito valioso, um joguinho na NFL. O que tem de time que, para conseguir uma vitóriazinha, faz o possível, é muito valioso. E você não pode ter essa mentalidade. Então, provavelmente é sempre assim que Mike Tomlin sempre parece estar olhando muito para frente. O time olha muito para frente e esquece que tem um jogo para cumprir ainda. Não dá para tratar isso. Novamente, é um padrão que a gente vê esses jogos contra times inferiores. A gente perder ou ter muita dificuldade para vencer os jogos. A prova do quão forte é um jogo para cá, um jogo para lá, é o playoff picture da AFC nesse momento. Eu peço
Não preciso pedir perdão, não. É porque o Browns tá com o jogo em andamento. Tem mais algum do nosso cenário aí que tá O jogando? Red Zone Mas não, né? aqui tem Panthers e Bucks, 49ers e Eagles. Agora eu preciso ocultar o comentário e tirar o zoom, que pelo amor de Deus. Isso, muito bem. Vocês têm aí Miami número 1, Baltimore 8-3, mas tá. Baltimore 9-3, mas tá em bye week. Kansas City 8-3. Não é uma bye dos Chiefs, não. Onde está Kansas City nesse momento também? Eles têm o Sunday Night contra Green Bay. Não, é verdade. Então, Kansas City ainda joga hoje. Jacksonville faz o Monday Night Football com o Bengals, às 5-6 amanhã. Cleveland tá 7-4, jogando nesse momento, tá no intervalo, perdendo pro Rams, mas tá 13-10, tudo pode acontecer. O Steelers ficou em 7-5, o Colts ganhou, chegou em 7-5 também. Tá? Esses dois times se enfrentam na semana 16? 15? Na outra semana. Tem Patriots depois do Colts. Semana 15. Houston acabou perdendo hoje para Denver. Não, Houston ganhou de Denver hoje, também tá em 7-5. Então vê como agora, nesse momento, você tem 4 times empatados com 7 vitórias, sendo que os Browns podem chegar a 8. Cada joguinho vai fazer muita diferença, tá? A gente estava falando semana passada que era a obrigação dos Steelers ganhar todos os jogos até o fim da temporada para forçar a mão do Ravens e ir para essa briga na semana 18 pela NFC Norte. E a Baltimore hoje já pesa no histórico, a gente já volta para aquele clima que vai ficar muito difícil. Ganhar na NFL é difícil, mas tem situação que você tem que absolutamente garantir o seu lado. De mais perguntas? Fala. A sua pergunta eu respondo em 2 segundos. Seriam de Mitchell Trubisky ou Mason Rudolph contra o Patriots? Mitchell Trubisky. Dentro do jogo contra o Patriots vai precisar de insalubridade para qualquer um que quiser assistir. E o Germano, 0-10, quanto esse histórico recente de lesões de Pickett preocupa? Tá machucado com o Tá insinuando que Kenny Pickett é injury prone, Germano? Por algum acaso? Não acho nem que exista jogador injury prone, mas beleza. Então, absolutamente não é um fator, a gente só espera aí para o meio da semana para ver o que tem. E vamos fechando esse programa também, porque a gente já jogou mais do que nessa live do que o Steelers jogou nessa partida de hoje. 5 horas de jogo, bicho. Porra, 5 horas de... A gente precisou realmente esperar 5 horas para ver esse grandíssimo nada acontecendo. Mel, suas considerações finais? Bom, foi um jogo horrível e a gente, tava martelando isso agora, muito mal treinado, mas eu acho que além disso a gente teve muito azar no jogo inteiro, a gente teve muita lesão. 2 fumbles do Cardinals que foi recuperado por ele, inclusive James Conner recuperou um fumble. Lei do ex, né? Fazer o quê? TJ Watt saiu 2 vezes, o Boswell errou um field goal que normalmente ele faria de olho fechado, sem uma unidade de vento. Então, acho que foi um jogo de muito azar, assim. Mas acho que é bom pra gente abrir o jogo pros Patriots, abrir o olho pros Patriots, porque se estão falando já em coletivo que a gente entrou achando que ia ganhar porque tinha 2 vitórias, o próximo jogo vai ser igual. Então, é bom pra gente abrir o olho e ver se melhora pra semana que vem. É isso, Ricardo. Suas considerações finais? Vou bater novamente. Semana passada eu terminei proferindo, não vou falar proferindo necessariamente elogios, mas dando certo destaque por Mike Tolley ter cumprido com sua obrigação e ter puxado o Matt Canada para a demissão dele. Passado esse momento já de ternura, acho que ele começa hoje, ele sabe muito bem dar entrevistas.
vou usar o Mike Tomlin usando a expressão que eu gosto de falar bastante. Ele fala muito o que a turma quer ouvir em alguns momentos. E hoje ele foi muito bem falando que a culpa é minha e tudo mais, começa por mim. Mas eu vou trazer essa declaração do Jaylen Warren que ele deu agora também ao final do jogo, que resume muita coisa também a respeito das preparações do Steelers para o jogo. O Steelers vinha de uma sequência, é o melhor time correndo com a bola, basicamente, junto com o 49ers, enfim, pelo menos recentemente. Tem um ataque com duas cabeças, com o Jaylen Warren e Najee Harris. O Jaylen Warren hoje ele não teve, sei que muitas pelas situações de jogo, enfim, tudo mais, mas mesmo pelas situações de jogo, o Jaylen Warren ter menos de 10 carregadas é algo que para mim não entra na minha cabeça, de maneira alguma. Por mais que a situação do jogo tenha sido complicada. Mas no início da partida, a gente deveria estar correndo com a bola. Porque o Cardinals é uma das defesas piores defendendo contra o jogo terrestre. E o Jaylen Warren deu uma declaração agora, tudo bem, pode estar de cabeça quente, enfim, acabou de sofrer uma derrota vergonhosa, mas ele foi questionado sobre como vocês estavam diante da terceira defesa pior contra o jogo terrestre, vocês acham que perderam a oportunidade de correr mais com a bola? E o Jaylen Warren falou, eu nem sabia que eles eram a terceira pior defesa contra o jogo terrestre na NFL. Então, sim, a gente perdeu a oportunidade e entramos mais leve do que devíamos neles. Jaylen Warren é o jogador com mais jardas na NFL desde a semana 9. Se ele não tinha essa coisa, é mais uma questão que bate diretamente na comissão técnica do que a gente falou. O cara não sabia que a defesa do Arizona Cardinals era pior contra o jogo terrestre, era muito ruim. Não é o cara que tem que buscar isso, não. É o técnico que tem que chegar e falar para ele. Ele vai se preparar para o jogo de tal forma, porque a gente vai estar enfrentando uma defesa com a fragilidade contra o jogo terrestre. Não foi isso que a gente viu. Bate na comissão técnica novamente. Então, ataque virou abóbora, deu o spark necessário semana passada, deu a faísca necessária para a semana passada, mas hoje volta a ser mais do mesmo. 10 pontos, pouca produção, erros pré-snap, jogadas negativas. Não tem muito o que fazer com esse time do Pittsburgh Steelers, não. O fato desse time ter 7 vitórias diz muito mais sobre o nível baixo que a NFL está do que sobre o mérito existente no Pittsburgh Steelers. É isso, minhas considerações finais. Eu fico com mais uma frase da Melanie Freelander, a Girl Surgeon, arroba Girl Surgeon no Twitter, da equipe do Steelers Depot. Em um determinado ponto do jogo, há 1 hora atrás, então já estava no final, ela conta que o cachorro dela olhou para ela com a cara de: por que você está se martirizando dessa forma? Ainda está assistindo esse jogo? Por que você se machuca? Por que esse ódio contra você mesmo? Desliga, cara. Segue em frente. Tem jogo que era pra gente fazer assim, a gente não faz por meio teimosia, meio compromisso, mas o principal é o compromisso com vocês em voltar aqui. E voltaremos, tá? Essa próxima semana, já até dá uma coçadinha porque é complicado. A semana 14 da NFL, o Steelers está no Thursday Night Football contra o New England Patriots. O New England Patriots é um time tal que fez a NFL fazer o primeiro flex de Monday Night Football da história. Sabe quem era o adversário do Patriots? O Kansas City Chiefs. O quão ruim o seu time tem que ser para você tirar o Kansas City Chiefs de um jogo de prime time. Esse é o New England Patriots que a gente vai enfrentar semana que vem. Se for nesse ritmo de jogar no nível do adversário, eu tô usando muitas aspas porque o Cardinals são um time profissional de futebol americano hoje, né? O Steelers não foi. Então, se preparem. A semana é curta, a gente volta terça-feira, a gente volta na quinta-feira também, porque quando a semana é ruim, o time fica macetando a gente até ver se a gente desiste. A resiliência é um ponto mais forte no Black Yellow Brasil e na nossa audiência do que no Pittsburgh Steelers nesse momento. Encerramos este programa. Um grande abraço para todos vocês, exceto os jogadores do Pittsburgh Steelers. E até semana que vem.